Quarta glândula para descrever, tireoide, né? Tireoide, gente, está localizada no pescoço, por trás da chamada cartilagem cricoide. Onde a cartilagem cricoide, ela é mais fácil de você visualizar nos homens do que nas mulheres, exatamente lá do pomo de Adão, o famoso gogó lá nos homens, né? A glândula tireoide, ela apresenta o formato de uma gravata borboleta e ela apresenta três regiões, né? As asas da gravata borboleta são chamados de lobos e você tem a região do meio da gravata borboleta conhecida com o nome de istmo. Besteira, né? O que é que me interessa? É que atrás da tireoide, localizados na ponta das asas da borboleta, nós vamos ter as glândulas paratireoides. Então, as paratireoides, em número de 4, são 4 glândulazinhas paratireoides nos vértices posteriores, nas pontinhas dos lobos da tireoide. Na pontinha dos lobos da tireoide, por trás, né? Então, no meu desenho, eu estaria vendo assim, por trás. Então, por trás lá da tireoide, na pontinha das asas da borboleta, as glândulas paratireoides. Muito bem, a glândula tireoide, ela fabrica 2 hormônios. Número 1, moçada, tiroxina. Na verdade, a tiroxina, ela pode se apresentar em algumas formas. Existe um aminoácido chamado de tirosina, que eu vou pegar a tirosina e adicionar à tirosina 3 átomos de iodo, formando, gente, lá T3, também chamado de triiodotironina. É uma das maneiras de você apresentar a tiroxina. Ou então você pega a tirosina e soma com 4 átomos de iodo. E aí você tem T4, tetraiodotironina. Tanto T3 quanto T4 apresentam atividade de tiroxina. Tanto T3 quanto T4 vão trabalhar com a atividade de tiroxina. E o que é que a tiroxina ela faz da vida? A tiroxina, ela estimula a produção de enzimas da respiração aeróbica. No que estimula a produção de enzimas da respiração aeróbica, automaticamente ela estimula o metabolismo basal. Para quem não lembra de metabolismo basal, é a quantidade mínima de energia que seu corpo precisa para poder manter o corpo funcionando, para manter as funções vitais, né? Então, metabolismo total é o total de energia que você gasta nas suas atividades, andar, falar, pensar, estudar. E o metabolismo basal é o mínimo necessário para você sobreviver, para manter o coração batendo, para manter o cérebro funcionando, para manter a temperatura do corpo lá em 37 graus, e aí vai. Uma vez que você tem que a tiroxina estimula a produção de enzimas da respiração aeróbica, ela estimula a produção de energia no corpo inteiro. No que estimula a produção de energia no corpo inteiro, aumenta o metabolismo, acelera o metabolismo basal. A gente lembra ainda que a bendita da tiroxina, ela apresenta um efeito desacoplador sobre a fosforilação oxidativa. Eita caramba, quando a gente fala em efeito desacoplador sobre a fosforilação oxidativa, para quem não lembra disso, vai dar uma olhada na aula de respiração celular, quer dizer que ela desvia o metabolismo da mitocôndria, ela desvia o funcionamento da mitocôndria para a mitocôndria produzir calor ao invés de ATP, para que ela produza mais calor e que ela produza menor quantidade de ATP. Então tá aqui alguns efeitos que a tiroxina tem. Número 1, estimular a produção de enzimas da respiração aeróbica e com isso estimular o metabolismo basal e devido ao efeito desacoplador vai agir nas mitocôndrias para que você produza mais calor e você produza menos ATP. Né? A gente, moçada, entende um pouquinho melhor como é que funciona a tiroxina quando nós estudamos algumas condições que mexem com a quantidade de tiroxina. É o caso, por exemplo,
do aumento da tiroxina, que, moçada, vai levar a um quadro chamado de hipertireoidismo. Ô, Landinho, o que é que vai fazer com que alguém tenha aumento na quantidade de tiroxina e hipertireoidismo? Normalmente, a existência de um tumor benigno na tireoide. Ou seja, não é câncer, é um tumor benigno, mas esse tumor benigno pode fazer com que a tiroxina aumente. E no que a tiroxina aumenta, o quadro de hipertireoidismo. Quando você tiver hipertireoidismo, todo o seu metabolismo estará acelerado. Daí, o cidadão ele vai ter, por exemplo, efeitos como agitação, ele vai ter lá insônia, ele vai ter lá polifagia. Eita, que nome feio! Poli, muito, fago. Lembra, moçada, a diferença entre fagocitose e pinocitose? Pinocitose é o englobamento de partículas líquidas, né? Entre aspas, bebê. Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas, entre aspas, comer. Fago quer dizer comer. Polifagia. Poli, muito, comer. Aumento da fome, aumento de apetite. Então, o cara, moçada, que tá lá com hipertireoidismo, vai comer pra caramba, mas ao mesmo tempo, ele vai ficar magro. Pera aí, Landim, como é que o cara vai comer pra caralho e ainda vai ficar magro? Ah, é aquela história. O muito alimento que ele ingere, ele vai ser prontamente metabolizado. Porque o metabolismo do cara tá bem acelerado. Então, ele é metabolizado, ele não se acumula. Daí você estava documentando, né, que algumas pessoas lá, magras de ruim, né, que o desgraçado come e não engorda, né, até comentei que eu tenho inveja mortal dessas pessoas, explicando algumas possíveis causas para o cara ser magro de ruim, né. Um deles, o cara ter aquele tecido adiposo marrom em grande quantidade da idade adulta, né, que o tecido adiposo amarelo, o tecido adiposo branco, ele guarda gordura, enquanto que o tecido adiposo marrom queima gordura. Então, quem tem muito tecido adiposo marrom na idade adulta, não guarda, queima a gordura. O que o cara come, ele queima, então ele vai comer muito e ainda assim não engorda, porque ele vai queimar os nutrientes que ele vai acabar ingerindo. Sendo que, quando ele queima esses nutrientes, aumenta a temperatura. Aliás, nesse caso, o cara vai comer pra caramba, entretanto vai ficar magro, porque o muito alimento que ele ingere é metabolizado, não se acumula, e no que é metabolizado, produz mais calor e menos ATP. No que produz mais calor, você vai ter um quadro de hipertermia. Então, amigo, gente, tem lá hipertireoidismo. Temperatura do corpo dele, em média, vai ser maior do que o normal. E o seu amigo magro de ruim, se você for medir a temperatura dele, ele deve ter a temperatura um pouco mais alta do que a média, né? Temperatura normal do corpo humano oscila entre 36 e 37,3 graus. Seu amigo magro de ruim, não precisa nem ter hipertireoidismo não, tá? Não precisa ter hipertireoidismo não. Mas se ele tiver um pouquinho mais que tireoide, que o normal, de tiroxina que o normal, a temperatura dele pode ficar lá, sempre no limite máximo do normal, 37,3, 37,2, 37,3, e com isso ele vai acabar sendo magro de ruim. O cara vai tendo lá o metabolismo mais acelerado, mesmo que ele coma muito, o que ele come ele não metaboliza, ou ele metaboliza, ele não guarda, e acaba, nesse caso, emagrecendo. Né? Cuidado, volto a dizer que o amigo magro de ruim não necessariamente tem hipertireoidismo. Existe, moçada, uma quantidade normal de tiroxina, às vezes um pouco mais baixa, às vezes um pouco mais alta. O magro de ruim tem uma quantidade normal de tiroxina mais para a média do mais alto. E é claro, se você tiver uma quantidade anormal de tiroxina, muita tiroxina além do normal, hipertireoidismo, aí pronto. Aí que você vai ser magro de ruim mesmo, come muito, mas vai ficar magro, temperatura do corpo maior. Sudorese, né, moçada? Você vai ter lá aumento de sudorese, que afinal de contas a temperatura do corpo está mais elevada. No que a temperatura do corpo está mais elevada, você vai tentar eliminar calor suando mais. Você vai ter ainda efeitos como taquipneia, usamos esse nome várias vezes, aumento do ritmo respiratório. Você vai ter lá taquicardia, aumento do ritmo cardíaco. Você vai ter lá hipertensão arterial, aumento
da pressão sanguínea. Gente, você vai ter exoftalmia, que é o que, Landim? Exo, fora, oftalmo, olho. Você vai ter os olhos projetados para fora. É uma característica marcante de quem vai ter hipertireoidismo. O cara fica com o olho arregalado o tempo inteiro, projetado para fora. A explicação para isso é meio complicada. Você vai ter um acúmulo anormal de gordura por trás do globo ocular. Esse acúmulo anormal de gordura atrás do globo ocular empurra o globo ocular para fora. Agora, o mecanismo bioquímico por trás desse acúmulo anormal de gordura é meio doido, então não se preocupe, não interessa pra gente. E você vai ter bócio. Onde, moçada, bócio é o inchaço da tireoide. Faz sentido, né? Por que você vai ter inchaço da tireoide? Porque, gente, quem causa o hipertireoidismo é um tumor benigno, né? Ou seja, no tumor, o tumor faz a tireoide crescer. No que a tireoide cresce, o pescoço fica inchado. Então, se tem inchaço da tireoide, automaticamente inchaço do pescoço. Nesse caso aqui, devido ao próprio tumor benigno que origina o hipertireoidismo, então ele faz a tireoide inchar, o pescoço inchar, e aí, moçada, o bócio dessa situação, ele é chamado de bócio exoftálmico, porque é um bócio acompanhado do quadro de exoftalmia. Então, algumas características de quem tem lá hipertireoidismo. Nós vamos ter o contrário, a deficiência de tiroxina acarreta uma condição chamada de hipotireoidismo. Sendo quando a gente fala em falta de tiroxina, quando a gente fala para vocês lá em hipotireoidismo, ora, a causa mais tradicional de falta de tiroxina, de hipotireoidismo, diz respeito lá à deficiência de iodo na alimentação. Afinal de contas, para que a gente possa produzir T3, T4, nós precisamos de iodo. Então, falta de iodo na alimentação leva a hipotireoidismo. Essa falta de iodo na dieta, antigamente era comum em regiões distantes do litoral. Por que, Landim? É porque a principal fonte de iodo na nossa alimentação são os frutos do mar. Então, antigamente, quem morava no interiorzão brabo e não tinha acesso a frutos do mar, não tinha iodo. Nesse caso, regiões distantes do litoral, onde você não tem frutos do mar na dieta. Moluscos, peixes e etc e tal, que são a melhor fonte de iodo na alimentação. Entretanto, modernamente, não tem mais isso, Por lei no Brasil, o sal de cozinha tem que ser iodado. Por lei, tem que ter iodo no sal de cozinha, exatamente para poder prevenir quadros de hipotireoidismo. Então, hoje em dia, o hipotireoidismo não tem mais a ver com isso. Hoje em dia, o hipotireoidismo, ele tem outra causa. Chama tireoidite de Hashimoto. Claro que ninguém vai ter que saber esse nome horroroso, só estou colocando um exemplo. Sendo que a tireoidite de Hashimoto, ela é autoimune. Ou seja, aquela doença autoimune devido a anticorpos que você produz contra a sua própria tireoide. Como todas as doenças autoimunes, isso aqui é mais frequente em mulheres jovens, Então, tenho certeza que tem alguma menina que está assistindo a gente agora e que ela tem lá, hipotireoidismo por causa disso aqui, que está tendo que tomar tiroxina, para poder compensar isso aqui. Relaxa, hoje em dia isso é extremamente comum, nós não entendemos muito bem por que a menina resolve fabricar anticorpos contra a própria tireoide dela e atrapalhar a produção de tiroxina. Isso a gente não entende, mas o fato é que hoje em dia é mais comum essa condição autoimune do que a falta de iodo na dieta. Fato é que, efeito do hipotireoidismo, o metabolismo ele vai cair. Uma vez lá que a tiroxina da tireoide estimula o metabolismo, se diminui a tiroxina, o metabolismo cai. E o que é que vai acontecer em relação aos efeitos do hipotireoidismo? Moçada, eu tô com preguiça hoje de trabalhar, então vou fazer o seguinte, Eu não vou explicar os efeitos do hipotireoidismo, eu vou só pegar
tudo que eu escrevi no hipertireoidismo, e vou escrever o contrário. Tudo bem? Para poupar meu cérebro. Se aqui, agitação, no hipotireoidismo, apatia, falta de ânimo. Se você tem, moçada, aqui, insônia, você vai ter sonolência, letargia, leseira, né, gente? Você vai ficar lá bem lento, né? Você vai estar com metabolismo lento, bem desanimado da vida. Se aqui você vai ter polifagia, aumento de apetite, que você vai ter anorexia, falta de apetite. Se aqui você vai ter magreza, aqui você vai ter obesidade. Pera aí, Landim. Como assim o cara come pouco e ainda engorda? Raciocínio semelhante. Aqui, filha da mãe come pra caramba, mas ainda assim emagrece, porque o muito alimento que ele ingere, ele metaboliza, ele não acumula. Aqui, o pouco alimento que ele ingere não vai ser metabolizado, porque o metabolismo é muito lento. No que ele não é metabolizado, ele acaba se acumulando. Isso quer dizer que a pessoa, ela come pouco e ainda engorda, porque o que ela come ela não queima, ela vai lá e guarda. Para piorar, a pessoa vai ter um quadro chamado de mixedema, onde o mixedema ele é um edema generalizado. Não apenas a pessoa engorda porque engorda, como ela engorda porque ela retém água. Então lembra lá que edema quer dizer inchaço, edema, inchaço, devido à retenção de água. Agora por quê? Porque nesse caso, as proteínas que você não metaboliza, lembra que seu metabolismo está lento, né? Seu metabolismo está em câmera lenta. Então as proteínas não metabolizadas, elas deixam os tecidos hipertônicos, e no que deixa os tecidos hipertônicos, os tecidos acabam atraindo água por osmose. E aí no que atrai água por osmose, acabam retendo água, no que retém água, incha. Então de novo tem a ver com o metabolismo está muito lento. Então normalmente as proteínas, elas vão sendo metabolizadas, constrói e destrói, e tem aquele equilíbrio. Mas como você está com o metabolismo em câmera lenta, as proteínas não são metabolizadas, elas acabam se acumulando. No que elas se acumulam, elas deixam os tecidos hipertônicos. Vou até escrever de novo, só porque eu quero deixar mais bonito. Então essas proteínas não metabolizadas, elas vão se acumulando nos tecidos e deixam os tecidos hipertônicos. No que deixa os tecidos hipertônicos, o resultado é que acaba atraindo água por osmose. No que atrai água por osmose, aumenta a retenção de água. No que aumenta, gente, a retenção de água, inchaços. Então você vai ter edema generalizado, mixedema. Continuo a minha comparação, né? Enquanto lá no hipertireoidismo a gente tinha hipertermia, temperatura um pouco acima do normal. Aqui você vai ter hipotermia, temperatura um pouco abaixo do normal. Enquanto você tem aqui taquipneia, aqui você tem bradipneia, diminuição do ritmo respiratório. Enquanto lá você tem taquicardia, aqui você tem bradicardia, diminuição do ritmo cardíaco. Enquanto aqui você tem hipertensão, aqui você tem hipotensão arterial. Então você vai ter lá uma queda de pressão. E enquanto aqui você tem bócio, aqui você tem bócio também. O que, aliás, é uma ideia bem interessante, né? Cuidado, cuidado, muito cuidado, porque o bócio, o inchaço da tireoide, aparece no hiper e aparece no hipotireoidismo. Em ambos os casos, você vai ter inchaço na tireoide e inchaço, moçada, no pescoço. Entretanto, por motivos diferentes. No caso, gente, o bócio do hipertireoidismo é devido ao tumor benigno. Ou seja, o próprio tumor que origina o aumento da tiroxina, o tumor faz a tireoide crescer, né? Então, devido ao tumor benigno. Aqui não. Aqui, esse inchaço na tireoide, esse inchaço lá, consequentemente, no pescoço, exatamente é porque a tireoide incha para tentar captar
melhor o pouco iodo do sangue. Então a tireoide incha para tentar captar melhor aquele pouco iodo que você tem no sangue. Lembrando, né, então, para vocês, que o que acontece é que na causa mais tradicional de hipotireoidismo, você tem falta de iodo na alimentação. Então tem pouco iodo em você. Daí a tireoide, entre aspas, pensa: tem pouco iodo? Quanto maior a tireoide for, melhor ela consegue captar esse pouco iodo. Então ela incha para captar melhor o pouco iodo no sangue e com isso o pescoço incha. Nós, para poder fazer a diferença, vamos chamar o bócio lá do hipertireoidismo de bócio exoftálmico, porque o bócio é acompanhado de exoftalmia dos olhos projetados para fora. E no hipotireoidismo, nós vamos chamar de bócio endêmico. O nome endêmico quer dizer uma doença típica de uma determinada região. Nesse caso, estou falando não do bócio, né, exoftálmico. O bócio endêmico, ele vai ser típico de regiões distantes do litoral, sem iodo na dieta. Nesse caso lá, sem frutos do mar da dieta, sem iodo na dieta. Tanto é que nesse caso aqui, né, gente, o bócio ele não acontece na tireoidite de Hashimoto, né? Então, na tireoidite de Hashimoto, aquela situação autoimune, você não vai ter um inchaço significativo da tireoide. Entretanto, no caso lá do bócio, por falta de iodo, do hipotireoidismo, né, melhor dizendo, por falta de iodo, aí você vai ter o bócio acontecendo. Então, bócio endêmico, o bócio que acontece em pessoas com falta de iodo na alimentação, típico de regiões distantes do litoral. A gente tem lá que o nome cretinismo, ele vai descrever o hipotireoidismo na infância. Né? Vários dos xingamentos que a gente usa hoje em dia foram tirados dos livros de medicina. Então, por exemplo, você chama lá seus amiguinhos de idiota, idiotia, era um antigo termo que se usava em medicina para retardo mental. Você chama lá seu amiguinho de cretino, né, super carinhoso com os amiguinhos, né, chamar de idiota, chamar de cretino. No caso do cretinismo, é exatamente o hipotireoidismo na infância, sendo que quando você tem cretinismo e hipotireoidismo na infância, tudo que eu falei sobre o hipotireoidismo, ele está valendo e você ainda tem alguns efeitos extras, né? Porque tem que imaginar que a criança está crescendo, está se desenvolvendo. E se você não tem um metabolismo legal, se o seu metabolismo está diminuído, né, por causa do hipotireoidismo, você não vai conseguir crescer, deficiência de crescimento, e seu cérebro não vai conseguir se desenvolver. Então você vai ter retardo mental. Então chamar os amiguinhos de cretinos, né, retardo mental, o nome veio lá dos livros de medicina. Notem bem que a gente está falando do primeiro hormônio da tireoide, que é a tiroxina. Só que nós temos um outro hormônio na tireoide para poder lembrar. Ele chama de calcitonina ou tireocalcitonina. Calcitonina ou tireocalcitonina da tireoide, já falei sobre ele na aula de tecido ósseo. Daí, eu lembro. Tireocalcitonina, ela estimula uma célula do osso chamada de osteoblasto. Lembra, moçada, osteoblasto é a célula que produz o osso. Nesse caso, estimula o osteoblasto a produzir uma enzima chamada de fosfatase alcalina. Ora, gente, o que você vai produzir fosfatase alcalina, ela vai pegar íons Ca2+, no sangue, o cálcio solúvel no sangue e vai transformar em sais de cálcio no osso em cálcio insolúvel. Que nem eu tinha comentado quando a gente falou sobre isso aqui, lá nas aulas sobre tecido ósseo, a gente tira cálcio do sangue, bota cálcio no osso, então você vai calcificar o osso. Só que tem outro efeito, tá? Além de você calcificar o osso, você diminui o cálcio no sangue. Então, eu vou dizer que você diminui
acalcemia. Lembre-se que o sufixo emia quer dizer no sangue, né? Então aumenta o cálcio no osso, diminui o cálcio no sangue, efeito que a calcitonina vai ter. Lá vamos nós, moçada. Quinta glândula para descrever com vocês, nós vamos ter as paratireoides. Bom, paratireoides, já comentei com vocês, são 4 glândulazinhas localizadas atrás da tireoide, né? Então não vou nem anotar isso, porque eu já tinha discutido agora há pouco. E o que me interessa é que os paratireoides fabricam um hormônio, apenas um hormônio, somente um hormônio, chamado de paratormônio. Posso chamar também de PTH, hormônio das paratireoides, ou paratormônio. E esse outro carinha que a gente também falou sobre ele nas aulas sobre tecido ósseo, né? Então, você vai ter que o paratormônio, ele estimula os osteoclastos, que são células inimigas dos osteoblastos, são células que destroem osso. Lembra que eu falei que eu estava morto de preguiça hoje? Então também não vou falar da ação do paratormônio. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que a calcitonina faz e escrever tudo ao contrário. Porque calcitonina estimula o osteoblasto a produzir fosfatase alcalina. Enquanto que o paratormônio estimula o osteoclasto a produzir a enzima fosfatase ácida. Enquanto, gente, a fosfatase alcalina, ela tira cálcio do sangue e bota cálcio no osso, ela diminui a calcemia e promove calcificação óssea, nós temos que o paratormônio, ele vai pegar o cálcio do osso, insolúvel, e vai, gente, transformar em cálcio no sangue em cálcio solúvel. O que quer dizer exatamente o contrário do que a calcitonina vai estar fazendo. Se você tira cálcio do osso, você promove descalcificação óssea, e você aumenta o cálcio no sangue, você aumenta a calcemia. Alguém vai lá e briga, ô Landim, por que mesmo que eu quero tirar cálcio do sangue? Ora, eu lembro, gente, que tirar cálcio, do osso, né? Por que eu quero descalcificar o osso? Ora, eu lembro lá que descalcificar o osso quer dizer, quando tem uma infecção no osso, abrir caminho no osso para chegar mais sangue, glóbulos brancos, anticorpos, para combater a infecção. Descalcificar o osso é promover remodelação óssea, né? Promover remodelação óssea, algumas plásticas no osso que você pode fazer com osteoclasto. E descalcificar o osso é jogar cálcio no sangue. Porque lembra que o cálcio, gente, ele é necessário para a coagulação do sangue, para a contração muscular, para a condução do impulso nervoso. Toda vez que você precisa de cálcio, de algum jeito, estou precisando de cálcio, eu peço ajuda ao paratormônio. O paratormônio pede para o osteoclasto tirar cálcio do osso, jogar cálcio no sangue, para que esse cálcio no sangue, ele possa então trabalhar, ele possa então ser utilizado nessas atividades. Tem uma atividade do cálcio que nunca ninguém lembra. O cálcio, ele regula a permeabilidade das membranas. Quando eu falo que ele regula a permeabilidade das membranas celulares, é porque o cálcio, ele promove o fechamento dos canais de membrana. Ora, no que o cálcio promove fechamento dos canais de membrana, eu tenho uma ideia extremamente importante para lembrar para vocês. Toda vez, moçada, que de alguma maneira diminui o cálcio no sangue, acabei de escrever que o cálcio fecha os canais de membrana. Sem cálcio, quer dizer que facilita a abertura dos canais de membrana, especialmente a abertura dos canais de sódio do neurônio. E daí? Daí que eu lembro que o impulso nervoso começa com a abertura dos canais de sódio. Se eu facilito a abertura dos canais de sódio no neurônio, facilita o impulso nervoso. Ô Landim, que legal! Que legal não, que merda, né?
Porque quando você facilita muito o impulso nervoso, o músculo contrai por qualquer besteira. Não era para contrair o músculo, mas o impulso nervoso está tão facilitado que você contrai o músculo mesmo sem precisar. E aí você vai ter um quadro chamado de tetania muscular, onde na tetania muscular você vai ter espasmos musculares. Eu lembro, gente, que espasmos musculares são contrações musculares rápidas, fortes e involuntárias. Então, espasmos musculares, nesse caso, contrações rápidas, fortes e involuntárias. Ô Landinho, por que o nome aí é tetania? Tem alguma coisa a ver com o tétano? Sim e não, tá? Sim, porque o efeito é muito parecido. Então lá no tétano, você também vai ter espasmos musculares. Então quando o amiguinho tem tétano, ele vai ter espasmos musculares, contrações rápidas, fortes e involuntárias. E não, porque tétano tem a ver com uma bactéria, né? Então tétano tem a ver com uma bactéria que produz uma toxina que causa espasmos. E aqui estou falando de falta de cálcio no sangue. Então, quando eu falo em tétano e tetania têm em comum o efeito. No tétano e na tetania, eu terei espasmos musculares, contrações rápidas, fortes e involuntárias. A diferença é a causa. Tétano é uma bactéria que produz uma toxina que leva aos espasmos. E aqui na tetania, o problema é falta de cálcio no sangue. Por outro lado, gente, toda vez que você tem muito cálcio no seu sangue, ora, o cálcio fecha os canais de membrana. E o resultado disso é que isso dificulta a abertura dos canais de membrana. No que dificulta a abertura dos canais de membrana, dificulta a abertura dos canais de sódio do neurônio. No que dificulta a abertura dos canais de sódio do neurônio, dificulta a condução do impulso nervoso. No que dificulta a condução do impulso nervoso, gente, impulso nervoso não consegue mais controlar os músculos, né? Porque o impulso nervoso não chega no músculo. Já que impulso nervoso não chega no músculo, o músculo não contrai, paralisia muscular aqui nesse caso. Pronto. A ideia é: diminuiu o cálcio no sangue, a abertura dos canais de sódio no neurônio é facilitada, facilita o impulso nervoso, tetania, o músculo contrai por qualquer besteira. Tá com muito cálcio no sangue, dificulta a abertura dos canais de sódio no neurônio, dificulta o impulso nervoso, o músculo fica paralisado. E, gente, quando você vai lá e tem essa diminuição de calcemia, duas possibilidades. Ou eu tenho calcitonina de mais, ou eu tenho paratormônio de menos. No caso de aumentar a calcemia, ou eu tenho calcitonina de menos, ou eu tenho paratormônio de mais. Quer dizer então que isso aqui tem a ver com hormônios, né? Toda vez que eu tenho muita calcitonina, a calcitonina, ela vai lá diminuir a calcemia. Toda vez que eu tenho muita calcitonina, diminui a calcemia. Então, muita calcitonina ou pouco paratormônio, diminui a calcemia. Toda vez que eu tenho muito paratormônio, o paratormônio aumenta a calcemia. Toda vez que eu tenho muito paratormônio ou pouca calcitonina, aumenta a calcemia. E nós teremos esses efeitos em relação a facilitar ou dificultar o impulso nervoso, facilitar ou dificultar a contração muscular.